Toda empresa nasce de um sonho, mas para que um sonho ganhe vida é preciso muito mais do que vontade. É preciso plano, coragem e a determinação de seguir adiante, mesmo quando o caminho parece impossível. Assim nasceu a Eagle, de um sonho grande, de um desejo genuíno de fazer diferente. Nosso início foi desafiador. Escolhemos trilhar um caminho pouco comum, e isso nos trouxe anos de superação, crescimento e aprendizado. Cada dificuldade que enfrentamos se transformou em força. Cada passo dado em evolução. Crescemos, voamos além do nosso plano inicial e hoje, com o mesmo brilho nos olhos do começo, traçamos um novo plano, ainda maior, ainda mais ousado, repleto de metas que nos inspiram a ir além todos os dias. E sabemos que vamos chegar lá. Sabemos porque já aprendemos a caminhar pelo impossível. Sabemos porque temos uma equipe extraordinária, engajada, preparada e profundamente comprometida com a nossa cultura. É por isso que seguimos confiantes, porque quando o sonho é verdadeiro e as pessoas que caminham ao nosso lado acreditam nele tanto quanto nós, não há limite para o que podemos alcançar. Quando tu vê essas fotos, qual é o primeiro sentimento que te remete? Emoção. Emoção por toda a trajetória da empresa, por eu ter feito parte disso, né? Não desde o início, mas conhecer toda a história desde o início. E isso, né, faz com que a gente entenda que onde a gente está hoje, assim, é muito gratificante. Eu sei que tem uma história muito maior pela frente, sabe? Só que hoje, olhando aqui, olhando aonde a gente trabalhou, onde a gente conquistou muita coisa até chegar aqui, isso fez muita diferença, assim. Acho que, primeiro que, a gente cresceu muito. E foi muito difícil chegar até aqui. E olhar isso daqui é, tangibilizar. Bastante tempo, dedicação, vontade, comprometimento. E é muito legal ver o que a gente pode construir junto, sabe? A gente está falando de uma história já de 11 anos. E a Eagle, ela se confunde muito com a minha vida pessoal. Até porque nesses últimos 11 anos a minha vida mudou muito. A vida pessoal, casei, filho. Então... E essa trajetória eu vejo ela acontecendo junto. Quando a gente era extremamente pequenininho, era uma ideia e se transformou hoje numa realidade, algo que é referência no mercado. Não se imaginava, né? Ou pelo menos assim, se almejavam sempre trabalhar com as melhores soluções, com as melhores empresas, fazer grandes projetos, vamos dizer assim, mas olhando daqui, né? Da estrutura pequena que se tinha, com a equipe pequena que se tinha para o que se montou hoje. Realmente era um bando de maluco. Era um bando de doido no começo. Porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Só que vale a pena. Só que obviamente que tu precisa chegar até o fim da estrada para te conseguir ver a tua colheita, vamos dizer assim. Ver a antiga sede, ver... O cara lembra do começo, quando eu entrei. Entrei na pandemia, bem quando estourou a pandemia. E como mudou as coisas, né? Mas era em poucas pessoas, hoje cresceu tanto a equipe quanto a empresa, né? A sede em si. Com toda essa tua trajetória aqui, né? São 11 anos, digamos, né? Comemorando 10 anos, mas são 11 anos. Quando tu olha lá para trás, qual foi o maior desafio que tu viveu aqui dentro, assim? Cara, é um pouco difícil de falar sobre isso porque eu vivi muitos, né? Uma coisa que talvez me faça
gostar tanto de trabalhar aqui é que eu nunca recebo uma missão fácil ou algo que já tem um caminho traçado. Então, tudo que a gente fez até hoje, a gente teve que descobrir pelas próprias pernas, assim, sabe? Então, eu acho que os caminhos tortuosos, as propostas difíceis que a gente se deu de trabalho, elas fizeram a gente chegar até aqui. Então, cara, é difícil dizer, assim, o maior desafio. Eu acho que o fato de eu ter ajudado, né, na parte aqui talvez da mudança da sede foi um desafio bem grande, porque eu nunca tive muita questão de proximidade com obras, enfim. Mas eu consigo ver muito claramente várias coisas que são muito menores do que isso, que foram tão desafiadoras quanto, e tão difíceis quanto, porque nada do que você fez, de fato, tu já sabia fazer, entende? Esse foi o pior ano da minha vida, pessoalmente, assim, questão de sacrifício pessoal, de comodidade, enfim, né? Mas profissionalmente também isso aqui foi, tipo assim, cara, talvez 5 anos em um, assim, então meio que remete a que crescer tem sofrimento, né? As coisas não vêm de graça, né? Me adaptar à correria da Eagle. A Eagle é uma empresa que tudo acontece muito... É muito dinâmico, tudo acontece do dia para noite, tudo muda, as obras acontecem, do nada eu recebo uma ligação e tenho uma obra, então me adaptar nesse cenário foi bem, acho que foi o mais difícil. Eu acho que essa mudança de fases. Eu entrei na Eagle, a gente tinha 38 funcionários, não existia o RH, então eu fui contratada para estruturar, e eu estou tentando estruturar até hoje, né? Que todo dia é uma conquista, todo dia é uma vitória também, mas eu acho que essa mudança de fases da própria empresa, né? De ela ser pequena em quantidade de pessoas e ela ir evoluindo gradativamente, conquistando novas obras, contratando pessoas, né, novos projetos. O maior desafio hoje foi conseguir transicionar da parte de, vamos dizer assim, fazer tudo sozinho, né? Uma coisa que é legal quando você é pequeno é que realmente você tem domínio da solução como um todo e até da estrutura de operação como um todo, né? Tudo que você faz depende só de você. Você desenvolve, você instala, você fala com o cliente, você está ali sempre na ponta, né? Resolvendo mesmo, decidindo, né? E hoje, assim, o desafio mesmo é conseguir ter uma equipe, né? E gerenciar a equipe, primeiro coordenar, depois gerenciar, depois liderar, fazer todo esse processo mesmo de ter mais gente envolvida. Quando você olha para a equipe que a gente tem hoje, o que tem aqui dentro que talvez eles não saibam, mas que você gostaria que eles soubessem, assim? Cara, eu acho que talvez até porque, por hoje, pela minha situação, eu estou muito mais ligado ao mercado que talvez o dia a dia da operação, tenho talvez não tanto contato com as pessoas hoje quanto eu tinha no início, talvez eles não sabem do tamanho da admiração que eu tenho por essas pessoas que estão aqui. E a Eagle só está onde está, que como eu falei, é mais do que eu imaginava por causa dessas pessoas. E a gente conta que essas pessoas que estão aqui têm essa vontade, né, de fazer esse trabalho e a gente chegar onde a gente merece estar, né? De ter esse reconhecimento, como no mercado, hoje um segmento que a gente atua, a gente já tem, né? Que realmente a gente é uma referência no segmento que a gente trabalha. Graças, obviamente, às pessoas que estão com a gente. A Eagle é feita de pessoas e algumas caminham com a gente há muito tempo. Queremos celebrar você que completa 5 ou 10 anos de tempo de casa. Se você está recebendo esse convite, saiba, Sua história é parte da nossa. Convide sua família e venha viver esse momento especial com a gente. Porque construir o nosso futuro não é apenas nosso propósito, é sim o nosso destino.